A Escola Judicial do Estado de Goiás, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, tem o prazer de trazer mais uma edição do podcast relativo a direitos do consumidor. E hoje que nós tivemos aqui a inauguração do Grupo de Estudos do Direito do Consumidor, e recebemos com muita alegria 2 palestrantes que trouxeram para a comunidade goiana, para o nosso tribunal, informações a respeito de 2 temas inteiramente relevantes, que são as fraudes no comércio eletrônico e as consequências da responsabilidade que pesa sobre os fornecedores quanto a isso, e dos algoritmos que são discriminatórios e que podem levar a prejuízo aos consumidores. Nós estamos aqui muito bem acompanhados pelo Dr. Cristiano Schmidt e pela doutora Desirê Rodrigues, que vão estar conosco nessa manhã para trazer algumas informações aos nossos queridos telespectadores. Dando preferência às mulheres, vamos começar aqui com a doutora Desirê. Doutora Desirê, a senhora podia explicar para os consumidores, num linguajar tranquilo e acessível, o que seria esse algoritmo e como que ele funciona nas nossas vidas, como ele determina nas nossas relações, especialmente nas nossas relações consumeristas? Claro, desembargador Marcos. De forma bem simples, os algoritmos são os comandos dados para que os computadores consigam agir de forma automatizada. E eles nos fazem parte do nosso cotidiano de maneiras que nós nem sempre conseguimos perceber. Desde um resultado de busca na internet até um cálculo de um GPS para o destino em que você pretende se dirigir. Como esses algoritmos se tornam discriminatórios, né? Porque os algoritmos são feitos a partir de pessoas que acabam reproduzindo na forma de desenvolver a tecnologia os seus próprios preconceitos. Dessa forma, o grande problema para nós, a área jurídica, é que o consumidor acaba sendo vetado do uso de alguns serviços sem que ele possa objetivamente entender a razão daquilo que está acontecendo e não sabe muito bem como proceder. Vou trazer aqui alguns exemplos do cotidiano. Por exemplo, quando você pede um Uber para uma determinada região e não consegue obter aquele serviço porque a plataforma entende que aquela região é perigosa, sem que haja uma justificativa objetiva do porquê disso. Ou então, quando você está em uma determinada localidade, você busca passagens aéreas e os preços podem variar a partir de onde você está localizado. Temos também vários outros problemas, como por exemplo, uma busca de emprego em que já pode haver um aplicativo que, em razão de suas características raciais, religiosas ou de gênero, acaba vetando que um candidato esteja apto a concorrer àquela vaga de emprego. Nós também temos uma grande preocupação social em relação a esse tipo de algoritmo discriminatório, porque a publicidade, as informações que chegam até os consumidores acabam sendo muito enviesadas. Então nós não temos como ter acesso de forma ampla a todas as informações. Num todo, isso acaba sendo muito prejudicial para a vida do consumidor, que muitas vezes fica sem entender como prosseguir, né? Essa é uma questão que aos pouquinhos está chegando ao judiciário e daí nós estamos ainda tentando discutir qual seria a melhor forma de lidar com isso. Será que nós vamos precisar de novas leis? Será que nós já podemos utilizar as existentes? Então, a questão aqui é tentar sempre manter o sistema protetivo do consumidor, mesmo diante dessas novas tecnologias. A senhora acha que o arcabouço legislativo que nós temos hoje seria suficiente para enfrentar esse desenvolvimento tecnológico que nos leva, porque o algoritmo, na verdade, ele é o estudo da sequência dos nossos atos, né? Nós vamos fazendo alguma coisa que vai deixando rastro e aquilo nos induz a ser assediados de uma forma ou de outra por aquilo que nós já fizemos e por uma conta que a máquina faz por nós, se nós pudéssemos dizer assim. Será que nós temos hoje leis suficientes para isso, para enfrentar essa situação? Será que haveria necessidade de uma nova regulamentação?
Primeiramente, acho que a gente pode fazer aqui uma ressalva de que não se pretende de forma alguma demonizar os algoritmos, né? Sim. Muitas das facilidades que nós temos no dia a dia decorrem exatamente dos algoritmos. A questão que se torna muito problemática é quando são utilizados dados sensíveis para vetar o consumidor de acesso a alguns produtos e serviços. Nós temos um sistema protetivo muito amplo, que pelo Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet, LGPD, entre outros. Por certo, isso não inibe atualizações do Código de Defesa do Consumidor, que nós temos arduamente trabalhado nesse sentido, mas o Judiciário já tem alguns mecanismos muito interessantes para lidar com esse tipo de questão. Perfeito. Nós voltamos a falar daqui a pouco, porque agora eu quero saber aqui do Dr. Cristiano o que seriam hoje as principais fraudes eletrônicas que acontecem e as consequências que isso ocorre, que isso traz para o mercado de consumo. Porque me parece que houve uma determinada migração, né? Hoje nós temos que o bandido não é mais aquele que carrega uma arma, não é aquele mais que te assalta na esquina. Me parece que o bandido hoje tem muito mais um celular, um notebook na mão. É uma constatação verdadeira? O que está acontecendo nesse mercado que nós estamos vivendo hoje de tanta tecnologia? Muito boas perguntas, doutor desembargador Marcos. Nós vivemos num ambiente cada vez mais digital, né, e isso foi se ampliando com o problema da pandemia Covid-19. Nós tínhamos um slogan necessário que envolvia a questão de ficar em casa. Então, se já haviam estruturas que funcionavam já no ambiente digital, porque isso nos é mais confortável, nós ganhamos tempo, nós não precisamos ir até uma agência bancária, não precisamos ir até um mercado. Isso foi intensificado porque nós tínhamos que ficar em casa. Então, isso jogou as pessoas ainda mais em contato com a internet, com as redes sociais, e ali passa a ser, então, o ambiente da sua vida, né? Se o sujeito quiser saber quanto tempo ele passa no celular, no final do dia ele pode ver ali quantas horas ele dedicou nessa estrutura. E é claro que foi descoberto, né, por esses que têm um planejamento ilícito, que ali você tem uma mina de ouro, né, que são os dados pessoais. E com esses dados pessoais, você pode invadir contas, pode hackear contas de redes sociais, como também pode invadir até mesmo contas bancárias de um consumidor, né? E tanto sacar valores dessa conta, usar valores do limite de cartão de crédito, quanto também pode usar os dados desse consumidor para fazer outros contratos que ele desconhece. Então, o ambiente digital ele foi ampliando a nossa noção de vulnerabilidade. Nós temos ela ali no artigo 4º, inciso 3º do CDC, né, que surge no ano então de 91, que é quando o CDC, Código de Defesa do Consumidor, entra em vigência, no momento em que a ideia de contrato à distância era um contrato por telefone, era um contrato porta a porta, mas ainda que seja um código do século XX, né, do final do século XX, até hoje ele é uma ferramenta que supera o tempo, né? Ele é uma ferramenta de viagem no tempo, porque ele consegue também suprir as situações que ocorrem dentro do âmbito das fraudes digitais. E dentro desse contexto aí de fraudes digitais, a grande preocupação é até quanto eu consigo responsabilizar alguma entidade, alguma instituição por esse mau uso dos meus dados, né? E aí nós vamos ter um cenário dos chamados golpes do motoboy, ou quando a pessoa ela é atraída por um site com uma perspectiva de oferta e lá ela acaba passando seus dados achando que está comprando um produto, ou quando a pessoa ela é acionada por alguém que ela imagina que seja seu amigo e esse seu amigo foi hackeado, né, teve seu perfil hackeado. Então, o que acontece e que a gente exige é que as instituições financeiras, operadoras de cartão de crédito, entre outros grandes grupos, né, que têm mais aporte e condições de investir, que eles continuamente fiquem aplicando recursos dentro da área de proteção, dentro da área de controle dessas invasões hackers, né? E que quando acontecer o dano, quando o consumidor sofrer esse tipo de invasão, que eles também se prontifiquem a indenizá-lo, né?
porque eles é que estão criando o meio de risco, né? Eles vão criar um ambiente onde o risco é existente. Então, cabe a eles assumirem esse risco que eles mesmos oferecem, porque eles chamam o consumidor para entrar dentro do meio digital. Eles convidam você para o meio digital. Perfeito. Bom, nós pretendemos, através desse canal de comunicação que nós temos com o cidadão, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e a Escola Judicial pretendem levar a informação da maneira depurada para que todos compreendam. Então, a pergunta que sucede, que nós devemos fazer para os nossos queridos convidados, é de ordem extremamente prática. Eu perguntaria à doutora Desirê, acontecendo algum tipo de discriminação com relação ao consumidor, seja por algoritmo, ou seja, até nas relações de consumo, algum tipo de preconceito contra um consumidor qualquer, em virtude da sua raça, da sua condição social, da sua opção sexual, o que deve fazer o consumidor? Bem, desembargador, quando se trata inicialmente dos algoritmos discriminatórios, eu recomendo que o consumidor também tente entender a razão para ter um arcabouço probatório melhor, para caso a questão tenha que ser levada ao judiciário. Então, ligue para essa plataforma para tentar entender a razão disso. Se houver uma comunicação por telefone ou por e-mail, que guarde todas essas informações. Não havendo solução, para que busque nossos meios de atendimento, consumidor.gov, o Procon, porque a empresa vai ter a obrigação de dar uma resposta tempestiva ao consumidor. E também o Ministério Público, a depender da questão, já tem algumas ações civis públicas acontecendo para tentar mobilizar alguns aplicativos para que eles se justifiquem sobre o porquê da vedação da prestação de serviços em determinadas regiões. E para discriminações também em geral, que busque a Defensoria Pública, o advogado, para que consiga a indenização, né, para que essa empresa também consiga fazer uma manifestação pública de repúdio para que repense a sua forma de atendimento ao consumidor. Obrigado. Doutor Cristiano, e com relação a essas atividades ilícitas, obviamente, que são praticadas não digo nem com a conivência, mas de qualquer forma com vazamento de dados dos consumidores nas suas relações com bancos, eu faço duas perguntas numa só. Primeiro, as grandes plataformas, as chamadas Big Techs, deveriam ser também responsabilizadas? E complementando, já que o senhor possa responder de uma vez só também, acontecendo uma situação dessa com o consumidor, porque depois, para quem está de fora, é muito fácil dizer, mas estava na cara que era um golpe. Mas nós sabemos que aquele que articula o golpe o faz de uma maneira tão bem feita que qualquer um cai nele. Porque vem lá com uma logo do banco, uma ligação, às vezes até com o próprio número do banco, falando o nome do seu gerente, com o número da sua conta, e te induz a fazer coisas que depois que passou você para e pensa, meu Deus, eu caí num golpe. Mas que são operações que fogem totalmente do seu padrão. O que deve fazer o consumidor caso caia num golpe como esse? Primeiramente, ele descobrindo o golpe, entrar em contato com a instituição financeira, o banco, qual é cliente ou operadora de cartão de crédito. Registre isso, fique com um protocolo, mande um e-mail, né, e peça providências no sentido de cancelar alguma dívida, um empréstimo que tenha sido feito em seu nome e pedindo de volta os valores que eventualmente tenham sido sacados indevidamente. Se a instituição financeira dizer que não vai atender ou que ou deixar de dar uma resposta, aí sim, aí você acaba tendo que procurar um advogado que seja da área, que entenda desse tipo de situação, ou defensoria pública, enfim. Aí você já está mais focado numa ideia de ação individual, de ressarcimento. O Poder Judiciário ele tem uma abertura para trabalhar esse tipo de situação. Não estou dizendo que toda e qualquer fraude digital seja responsabilidade exclusiva do banco. Existe um risco que eles geram ao remeter a pessoa para o ambiente digital. Hoje o que a gente vê é os bancos gradativamente fechando suas agências, né, encerrando suas agências, para justamente poupar recursos e manter só uma estrutura de plataforma digital.
então eles também se tornam responsáveis pelo risco que gera. E se houver realmente uma comprovação de que houve esse vazamento de dados, porque o fraudador ele não encontra o correntista aleatoriamente, né? Ele já vem com um aporte e aí a gente tem que questionar de onde veio esse vazamento de dados. Então, faça esse passo a passo, entre em contato, registre, e se não houver retorno, chame o conflito, procure um advogado e resolva isso judicialmente. Tá certo. Então, nós agradecemos penhoradamente aqui a disponibilidade dos nossos palestrantes de estarem conosco também nesse podcast. Doutora Desirê, muito obrigado. Goiás se sentiu extremamente honrado em recebê-la. Muito obrigado por sua presença, por suas orientações. Foi muito bom estar com a senhora nessa manhã. Obrigada, eu que agradeço o convite da escola, do tribunal. É sempre um prazer estar aqui compartilhando e recebendo tantas informações relevantes. Doutor Cristiano, também é muito bom recebê-lo aqui. Muito obrigado pelas informações, pelas lições que trouxe a nós. Doutor Cristiano também já é um goiano de longa data, já está conosco há muitos anos. Nós três somos colegas de Brasilcom e convidamos a todos também para que aqueles que puderem façam visita ao site do Brasilcom, onde estarão sempre inteirados das novidades do direito do consumidor. Muito obrigado pela participação, doutor Cristiano. Eu que agradeço o convite do Poder Judiciário, da Escola Judicial, do Dr. Marcos. Como eu disse, meu DNA está em transformação, está quase goiano. Sempre é uma alegria poder vir para cá e compartilhar esse momento com as pessoas aqui desse lindo estado. Muito obrigado. Assim, então, nós encerramos mais um podcast de Direito do Consumidor da Escola Judicial do Estado de Goiás. Muito obrigado.